Olá, caríssimos! A razão deste vídeo aqui é porque na minha última live, onde eu tratei sobre os erros do padre Tchekada, né? Quando ele fala que um herege ele é impedido de ser eleito papa por pecado de heresia, então gravei uma live sobre isso, né? Se você não assistiu, assista lá a live, é um assunto muito interessante, tá? Eu trouxe muitas coisas importantes nessa live. Muito bem. Aí os sede vaca, né, os sede vacantistas, aí os eclesio-vacantistas, né? Porque quem acredita que o último papa foi Pio XII, quem acredita que então todos os sacramentos, né, novos ordos, né, os sacramentos que foram reformados por Paulo VI estão todos inválidos, então a igreja praticamente desapareceu, né? A igreja desapareceu, os bispos então que existem hoje são os bispos que, na concepção deles, são os bispos sede vacantistas. Esses bispos não têm jurisdição ordinária, né? Porque quem dá a jurisdição ordinária é o Papa. Então não existe sucessão apostólica formal na igreja, é um desastre. A igreja desapareceu, as portas do inferno prevaleceram, no final das contas, né? Então são os eclesio-vacantistas, por isso que eu chamo eles de eclesio-vacantistas, né? Poderemos aí considerar sede vacantistas aqueles que reconhecem todos os papas até Bento XVI e não reconhecem Francisco. Mas eles não negam a igreja, não negam que a igreja sumiu, né? Não negam que os sacramentos novos, as reformas, os sacramentos feitos por Paulo VI são válidas, né? Eles não negam isso. Então não são eclesio-vacantistas, né? Então eu concedo que essa turma aí, que conhece até Bento XVI, que reconhece a continuidade da igreja até Bento XVI, sejam sede vacantistas. Dá para aceitar isso. Mas a grande maioria aí da turma aí são os eclesio-vacantistas. Então essa turma aí assistiu a minha live, muito obrigado, tá? Pela atenção dispensada, né, em assistir, são quase 2 horas de live. Então, realmente não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E o pessoal começou a fazer comentários no vídeo, né, da live lá no YouTube. Tudo bem, tudo normal. A grande maioria dos comentários são para ofender a minha honra, para falar, enfim, a maioria são besteiras, né? Porque as pessoas, pelo menos, que vêm comentar, a grande maioria das pessoas que vêm comentar, que segue essa linha do Eclésio Vacantismo, que vem comentar nos nossos vídeos, é um pessoal destemperado, é um pessoal que você, pelas próprias palavras que usa, você vê uma miséria, né, espiritual muito grande nas almas, é uma coisa triste, tristérrima, né? E a grande maioria dos comentários é coisa idiota, é besteira e tal. Tem aqueles que vão dizer que o que você falou não tem nada a ver, não sei o quê, mas não fala o porquê que não tem nada a ver. Então é um tipo de comentário também que não ajuda nada, né? Se você está fazendo uma acusação, você tem que provar. Errei aonde, o porquê, né? Então, assim, não dá para aproveitar quase nada, os comentários desse pessoal. Então vocês podem ver lá na própria live os comentários, o nível dos comentários. Mas teve um comentário que me chamou a atenção, né? Esse perfil já comentou outras vezes, né? Eu não lembro se em outros vídeos, mas já comentou outras vezes e é muito educado, né? Uma pessoa realmente educada. Parece que é um homem, né? Muito educado, que é muito raro, tá? Nesse meio. O pessoal já vem querendo te esculhambar. Mas esse não, esse aí é uma pessoa educada, tá? E também diferente dos outros perfis que normalmente vêm comentar aqui no nosso canal, que segue essa linha
do eclesiovacantismo, esse absurdo, né? Essa viagem aí total, ele também parece que sabe ler, né? A grande maioria aí não sabe ler, não sabe interpretar um texto, né? Uma coisa triste, né? Uma coisa muito triste. Então, o pessoal não sabe nem ler um texto, interpretar um texto e quer aqui dizer para você que está errado. Então, é muito difícil conversar com essa gente, porque pelo menos tem que saber ler um texto, né, pessoal? Até comentei no Facebook esses dias que os apologetas católicos da era patrística, né, e da era medieval, eles tinham muita sorte, porque os seus adversários sabiam ler. Hoje a gente debate, responde comentários, gente que não sabe ler, é uma tristeza. Não dá para ficar ensinando interpretação de texto toda vez para todo mundo, né? Cansativo isso daí, tá? Então, o pessoal vem aqui, o canal, comenta uma, duas, três vezes, você vê que a pessoa não está afim de aprender, só quer encher o saco. Então, eu já corto logo e é isso, tá? Então, aqui também, se o nosso canal não te interessa, não precisa vir aqui encher o saco, tá? Então, se você tem alguma contribuição a dar, mostrar, não, o senhor está errado por causa disso, por causa daquilo, isso aqui, há controvérsias por causa disso, tem a fonte tal, ótimo. Esse é um debate bacana, esse é um debate que engrandece, né? A conversa. Isso aí sim, isso aí é bacana, tá? Ninguém precisa concordar, mas se discordar tem que ter boas razões, né? Boas razões para discordar. E não é o que a gente vê, tá? Aí nesse meio, quando vem comentar aqui no nosso canal, quando vão gravar vídeos de refutação, os nossos vídeos é outra tristeza, assim, dá pena, né? Mas vamos voltar à questão aqui que eu trouxe, que eu queria trazer para vocês. Esse comentário, ele é muito interessante, tá? Ele é muito interessante, me chamou a atenção. Embora a pessoa seja muito educada e saiba ler, né? A pessoa sabe ler, uma coisa incrível, né? Nesse meio, ele vai, através do seu comentário, nós vamos ver um determinado perfil muito comum também nesse pessoal, tá? Muito comum nesse pessoal. Então, eu vou aqui colocar. Nós estamos aqui no. Aqui, ó. Na página, quer dizer, no vídeo, né? No vídeo do canal, tá? Foi esse aqui, ó. Refutando os erros reciclados do Padre Tchekada, parte 2, tá? Foi transmitido há 4 dias, né? E o comentário que nos chamou a atenção é o comentário do senhor Ultra Petrinos. Ele fez esse comentário há 3 dias e depois nós vamos ver a resposta que eu dei a ele, tá? Olha só, pessoal, que interessante isso aqui, tá? Vamos lá. Então, diz o senhor Ultra Petrino, tá? O senhor Ultra Petrino diz o seguinte aqui, ó, contra a minha live, contra essa minha live. Falou aqui o seguinte, ó. O senhor Alexandre Lima, já disse a ele que meu nome não é Alexandre, mas Alessandro, mas isso aqui, né, é bobagem, né? O senhor Alexandre Lima gastou todo o seu latim para refutar o padre Tchekada no que concerne a participação de um herege num conclave e sua ilegibilidade por impedimento de lei divina. Explico. Aqui aí vocês vão ver que no texto dele não é exatamente a questão que eu falei do herege, tá? Eu falei do herege depois. A questão aqui é a questão da simonia, do simoníaco, tá? Está relacionado, mas simonia não é a mesma coisa que heresia, apostasia e cisma, né? Embora os grandes doutores e até papas equiparam, tá?
a simonia, a heresia. São Tomás fala que a simonia é comparável à apostasia, só que muito pior, tá? Então, mas ele está se referindo aqui, embora ele tenha falado, usado esse termo aqui, um herege no conclave, ele está se referindo quando eu falei sobre o simoníaco, a questão da simonia, tá? Olhem lá a live que vocês vão entender, tá? Eu disse lá que São Pio X, na sua Constituição Vacante Apostólica Sede, o seu número 79, ele vai remover o impedimento da simonia para a validade da eleição papal, né? Um impedimento que foi colocado expressamente pelo Papa Júlio II, tá? Ainda na Idade Média, né? No tempo ainda do descobrimento do Brasil, tá? Então, São Pio X vai remover esse impedimento. Então, é sobre isso aqui que que o senhor Ultrapetrinos está se referindo, tá? Vamos lá. Vamos ao seu texto. Então, o senhor Alexandre Lima gastou todo o seu latim para refutar o padre Tchekada no que concerne a participação de um herege, mas não é um herege, é um simoníaco, né? Num conclave e sua ilegibilidade por impedimento de lei divina. Explico, ele vai explicar, tá? Então, vamos ver a explicação que ele vai dar aí. Né? Os papas São Pio X e Pio XII, temendo que um cardeal postulante ao trono petrino, que fosse perfeitamente católico e contrito, ficasse vulnerável e pudesse ser rotulado de inelegível, no caso de receber maldosamente, né, a indicação de outrem, supostamente de reis, fazendo de um dado candidato o seu favorito a vencer o escrutínio, o que por conseguinte tomaria o suspeito, né, tornaria o suspeito do crime de simonia, sem que houvesse tempo hábil para esclarecer os fatos. Então ele diz que que eles procuraram fazer isso daí. Eu não sei de onde ele tirou isso, tá? Não sei de onde ele tirou isso, porque não consta em fonte nenhuma que o Papa tenha sido essas as intenções dos papas. Então você veja aí como que o pessoal já começa a imaginar, já começa a querer criar uma historinha que não tem nada a ver com o texto, para distorcer o texto, a aplicação do texto, tá? Então, uma prática bem protestante, inclusive, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui, ó. E o que estes papas fizeram para resolver a questão? Então vamos lá, continuando a explicação dele aqui, que ele está dando, né? Eles simplificaram as regras dos consistórios que elegeriam os seus sucessores imediatos. Primeiro, de uma forma didática, eles reiteraram que no crime de simonia há um duplo impedimento para a eleição do Romano Pontífice. Uma via pelo direito humano e outra via pelo direito divino. Isso está correto. Eu mostrei lá realmente que as duas coisas existem, né? Existem. Que a simonia era um impedimento por direito divino. Depois o Papa Júlio II vai, então, reforçar isso com uma lei eclesiástica, tá? Que foi removida por São Pio X, né? Com outra lei, tá? Aí ele continua aqui, ó. Daí eles simplesmente retiraram pontualmente para aquele conclave o impedimento do direito humano e deixaram apenas o impedimento pelo direito divino. Assim, todos poderiam votar e serem votados. Mas a posteriori, ainda que a eleição seja privada, vide Cânon 53 da Constituição de São Pio X, se viesse à tona provas de que houve um crime de simonia por parte do vencedor, o postulante seria devidamente defenestrado com base na lei divina. Então, olha só o que ele está dizendo. Primeiro ele fala que aquela lei era para aquele conclave.
tá? Uma lei que o Papa estabelece, claro que ela começa a ter validade para um próximo conclave. Porém, se ela não for reformada, ela continua vigente para todos os outros conclaves subsequentes. Inclusive, foi o que aconteceu. Essa lei ficou vigente para o conclave que elegeu o sucessor de Pio X, que foi Bento XV, tá? Depois Pio XI, e que elegeu Pio XII, tá? 3 papas. Então essa lei ficou vigente por 3 conclaves, não é para aquele conclave, tá? Então já começa errado aí, tá? Pio XII fez uma reforma, tá? Fez uma outra constituição, mas manteve o mesmo texto, tá? Manteve o mesmo texto. Então, João 23 e os demais também foram eleitos com os mesmos textos, tá? Paulo VI também fez leis, né, de conclave. Todos os papas conciliares mantiveram, e todos os papas conciliares mantiveram os mesmos termos elaborados e definidos aqui por São Pio X, tá? Bem, aí olha só que bonito que ele fala, olha, isso aqui que é interessante, ó. Daí eles simplesmente retiraram pontualmente para aquele conclave, já mostrei aqui que está errado, né? O impedimento pelo direito humano e deixaram apenas o impedimento pelo direito divino. Ora, mas se o Papa criou uma lei para que a simonia não fosse impedimento, né, para a eleição de um pontífice, ele está removendo esse impedimento, como é que esse impedimento pode permanecer por lei divina? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum essa argumentação. Então o Papa criou uma lei que não serve para nada? Porque segundo ele aqui, se for constatado que houve simonia, então o conclave não foi válido, a eleição não foi válida. Mas não é isso que definiu São Pio X. São Pio X é bem claro. Não pode ser questionado a validade do conclave, ainda que seja simoníaco. Ainda que suba ao trono de Pedro um papa simoníaco. Então você veja a viagem que a turma faz para não aceitar o óbvio que está na letra da coisa. É fácil. E ele sabe ler. Esse aqui sabe ler. O seu Ultra Petrinos, ele sabe ler. Mas ele não aceita o que está na letra. Porque ele está ainda enraizado nos erros de Padre Tchekada. Né, que é o Paulo Freire aí da turma aí, né? Paulo Freire. Né? Formou um bando de gente aí que não sabe pensar. Vamos lá. Aí ele fala aqui o seguinte, ó. Tá. Aí ele vai aqui falar de mim aqui, ó. Bom, definitivamente o senhor Alexandre, sou eu, né? Não compreendeu esta simples medida administrativa. Olha só, eu não compreendi isso. Ele faz toda essa viagem, que não compreendeu fui eu, tá? E no afã de lograr êxito a todo custo, regozija-se, né? E no afã de lograr êxito a todo custo, regozijar-se pelo suposto checkmate no padre Antônio Tchekada e demais advocantistas do mundo afora, tudo isso impulsionou a ter delírios múltiplos. Aí ele vai falar aqui, né, que nos minutos tais, eu tenho esses delírios. Ele desenvolveu várias teorias, né, de chaveamento, liga e desliga, né? Eu até que fiquei com medo que estas ideias cheguem a Francisco. É pior que o livro dele está alicerçado nesta mesma premissa. Nessa hora eu fiquei triste por ele. Coitadinho do senhor Ultra Petrinos, eu acho que o senhor Ultra Petrinos não leu meu livro. Como é que ele pode falar que isso está alicerçado no meu... Eu uso isso para criar um alicerce para o meu livro, se o meu livro nem trata da eleição pontifícia. Meu livro nem trata disso. Então você veja que ele supõe, né? Ele imagina. Então esse pessoal gosta de imaginar as coisas, né? Gosta de viajar.
na maionese, como se diz, tá? Aí ele, beleza, ele vai comentar aqui. E teve até embasamento bíblico embasado em Santo Tomás de Aquino, por meio da Suma Teológica, sobrou até para o malandrino Padre, que Deus o tenha, acho difícil que Deus o tenha, tá? Foi muito desonesto, Padre. Deu até vontade de tomar uma banana split, porque eu falo que a simonia, se a apostasia é uma banana, a simonia, que é muito pior, né, segundo São Tomás, é uma banana split, né? E pior de tudo é que nada disso se aplica a nenhum dos falsos sucessores. Então, aí ele vai falar aqui, né? E tudo isso, e pior que tudo isso, é que nada se aplica a nenhum dos falsos sucessores de Pio XII até aqui. Uma baita perda de tempo, exceto se servir de ajuda para o senhor Alexandre Lima, salve Maria. Então veja, a pessoa inventa uma história, inventa uma teoria da conspiração, tenta sondar os rins dos papas, né? Os pensamentos dos papas. Não, ele fez isso por causa disso, né? Cria, cria uma viagem total em cima da coisa para dizer que a lei que São Pio X cria para remover o impedimento, na verdade, não remove o impedimento. Esse é o nível, pessoal. Esse foi o melhor comentário que eu recebi aqui no vídeo. E olha o nível do comentário. Esse foi o melhor, tá? Esse foi o melhor. E olha o nível do comentário, né? Essa viagem falou que eu me baseei nisso no meu livro, sendo que meu livro nem fala da eleição pontifícia. Né? Então a sua bola de cristal deve estar quebrada, viu, senhor ultrapetrinos? A sua bola de cristal está totalmente desconfigurada. Tem que mandar lá para o técnico, tá? Consertar sua bola de cristal. Aí eu vou responder ao senhor ultrapetrino da seguinte maneira. Vamos lá, vamos ver o que eu respondi lá no comentário da live, né? Ele deu uma resposta ao comentário dele. Vamos lá. Vou colocar aqui novamente. Então aqui eu li o comentário dele, essa viagem que ele viajou longe, né? Foi de foguete. E aqui está a minha resposta. O autor do vídeo chama-se Alessandro e não Alexandre Lima. Então eu gostaria de ser chamado pelo nome, meu nome de batismo, nome que meus pais escolheram com tanto carinho. Achamos interessante a sua pirueta de triplo carpaccio para tentar não aceitar o que está claro. O senhor começa a sua narrativa aventando uma intenção dos papas, temendo que um cardeal postulante ao trono petrino, etc, etc, etc. De onde o senhor tirou isso? Algum registro sobre isso? Ou foi da sua imaginação mesmo? Ficamos também curiosos como um crime pode estar desimpedido por direito humano e continuar impedido por direito divino. Ora, meu caro, e como fica o princípio de não contradição? O que o Senhor não entendeu é que a lei divina permanece, porém, há casos em que ela pode não ser aplicada visando um bem maior. Pois há um outro princípio que diz que o bem da igreja é sempre o princípio primeiro. E por aqui morre toda, e aqui morre por terra toda a sua falaciosa argumentação. Da mesma forma que por lei divina um herege, um cismático ou um apóstata não deveriam possuir jurisdição eclesiástica, em algumas circunstâncias especiais os papas concedem essa jurisdição a eles, né, que nós chamamos de jurisdição de suplência, visando o bem das almas, né? E isso até os sede vaca aí, os eclésios vacantistas, reconhecem que um herege, um cismático, um apóstata, em situações especiais, podem, né, conferir, por exemplo, pode perdoar pecados, que é um ato que precisa ter jurisdição, que a igreja concede jurisdição a eles nesses casos. Então quer dizer que o herege, que a lei divina não existe? Não. Ela
a sua aplicação pode ser suspensa. E quem aplica isso na igreja são os juízes. Eu vou explicar isso melhor numa live que eu farei semana que vem, tá? Visando o bem das almas. Essa é a distinção que é feita no caso da lei de São Pio X, que sim foi criada para aquele conclave, mas passou a ser lei ainda em vigor, pois foi mantida por todos os seus sucessores. Quer dizer, a lei permanece até hoje, inclusive, como comentei, né? O senhor tem muito talento para a literatura, deveria aplicá-lo ao bem das almas e não para sustentar posições falsas. Salve Maria. E aqui termina a minha resposta ao senhor ultrapetrino, que fez uma intervenção cômica, né? Cômica, mas pelo menos de um nível muito melhor do que normalmente aparece por aqui. Esse aqui, pelo menos, sabe ler, tem talento para a literatura, mas está muito arraigado, né? Enraizado no erro, né? E quer negar o sol ao meio-dia. Quer negar o brilho do sol ao meio-dia. Então, esse é o nível aí da turma, tá? Vocês já pediram ajuda lá pro Salvador da pátria de vocês, a tábua de salvação de vocês, o Diogo Rafael Moreira já pediu ajuda, já pediram ajuda para ele nessa questão aí? Eu gostaria muito de saber o que que ele vai, qual é o rolo que ele vai arrumar para desdizer o que São Pio X estabeleceu, tá? Então, quer dizer, isso é totalmente falacioso, tá? Recomendo muito que vocês vejam também um vídeo do Lorde do Sul. O Lorde do Sul publicou um vídeo ontem muito interessante sobre esse assunto aqui, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O vídeo dele, vão lá ver esse vídeo, né? Primeiro vejam a minha live, depois vejam o vídeo dele, mas o vídeo dele é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Ele faz uma intervenção muito inteligente, né? Que coloca realmente, mostra mais uma vez que o eclesiabacantismo é só um erro teimoso, tá? Um erro teimoso pelos quais as pessoas simplesmente se apaixonaram por ele, tá? Ou porque tem raiva de Francisco. Outra coisa importante que seja dita, tá? A gente combate esse pessoal não é porque a gente acha que Francisco é maravilhoso, que é lindo, não. Inclusive eu pessoalmente acho o Papa Francisco o pior papa da história da Igreja Católica, tá? Discuti até sobre isso recentemente com um amigo, né? Que discorda, ele acha que os papas imorais da Idade Média foram piores que Francisco. Não dá para concordar com isso, né? Porque a imoralidade dos papas não necessariamente afetam a doutrina. Agora, quando os papas afetam a doutrina, falam heresias publicamente, né? Publicamente, na frente da imprensa, para todo mundo ver, isso é muito mais grave, né? Isso é pior do que fazer o que Alexandre VI fazia, que era orgias dentro do Palácio do Vaticano. Isso é muito pior. Então, mas Francisco vai passar. Francisco não é a Igreja Católica, né? Francisco vai passar, tá? Então, a posição eclesiobacantista não é uma posição católica. Como eu tenho mostrado em várias oportunidades, artigos, lives, tem um livro, tá? E defender que ele é papa não é concordar com ele, não é dizer que ele é maravilhoso, porque eu também não, eu acho que não é, tá? Na minha opinião, é o pior papa da igreja de todos os tempos. Mas a gente não pode defender a mentira. A gente não pode partir para uma solução protestante de igreja. Que é isso que vocês fazem, tá? Vocês partem para uma solução protestante de igreja, né? E ao final das contas, nega a visibilidade da igreja, nega que a igreja é uma instituição visível e jurídica. Isso não é possível.
Nenhuma solução pode levar as pessoas a não frequentar os sacramentos, a negar a igreja visível, a negar a jurisdição da igreja, a sua constituição jurídica, que todos está no catecismo, né? E no direito canônico de 1917, que vocês dizem que seguem, está lá. A igreja é o jurídico e visível por sua constituição mesmo divina. Tá? Esses grupelhos aí onde vocês se meteram aí, essas igrejas da Shopee aí, igreja de garagem, isso não é igreja católica. Tá? E vocês precisam acordar aí. Acompanhem o canal do Lorde do Sul, que é uma pessoa que esteve nesse meio aí e teve a inteligência, teve a humildade, teve as luzes de sair, né? E hoje faz, na minha opinião, um belíssimo trabalho em alertar as famílias, né? Alertar as pessoas que ainda permanecem nessa falácia aí. Meus caros, então, é isso. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua atenção. E na segunda-feira não, mas na próxima semana, vou ver ainda o dia, vou tratar ainda de alguns erros aí que os sede-vacantistas promovem por várias razões, mas a principal é porque não sabem ler, tá? Até a próxima.